A gente já viu ali as questões. Quais são estratégias para você utilizar na sessão? Pode ser, né, ali na sessão, todas as sessões as mesmas estratégias. Por quê? Porque o TDAH, ele tem, por conta do transtorno, ele tem alteração nas funções executivas, que são aqui as funções cognitivas, que estão bem na recepção de tudo. Atenção, memória de trabalho, planejamento, controle inibitório, tudo isso fazem parte dessas funções, fazem parte das funções executivas, são funções cognitivas, né, que fazem parte das funções executivas e são prejudicadas por conta do TDAH. Há uma alteração neurobiológica no processamento das funções executivas. Além disso, o TDAH também tem, né, uma alteração lá na amígdala. Então, é por isso que ele tem a impulsividade, a hiperatividade, porque a amígdala é o nosso órgão regulador do nosso comportamento, dos nossos impulsos, né? E como há essa alteração na amígdala, ele tem uma dificuldade de regular esses impulsos instintivos, tá? Por isso que a gente tem que trabalhar a função executiva de controle inibitório, que a gente chama de autocontrole, tá? Então, vamos lá para as estratégias. Então, assim, sempre que você vai iniciar uma sessão com um sujeito com TDAH, inicie da mesma forma, tenha uma rotina, Por quê? Porque o TDAH, ele é desorganizado, ele vai ter uma desorganização mental, tá? Porque transtorno do TDAH, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, faz parte de um grupo de transtornos do grupo de transtornos do neurodesenvolvimento, tá? Os transtornos do neurodesenvolvimento fazem parte dos transtornos mentais. O que é um transtorno mental? É uma alteração de alguma coisa, porque transtorno altera negativamente alguma coisa. No caso dos transtornos do neurodesenvolvimento, todos os transtornos do neurodesenvolvimento são alterações neurobiológicas que acontecem na fase de desenvolvimento do sistema nervoso, tá? Isso é um transtorno do neurodesenvolvimento. Cada alteração neurobiológica que acontece no sistema nervoso vai causar uma implicação, né? Vai prejudicar alguma área, vai trazer um déficit para alguma parte. O TDAH é na desatenção e na impulsividade. O transtorno de linguagem é no processamento da linguagem. O transtorno motor vai ser no córtex motor, vai ser na motricidade. O transtorno intelectual, né, que causa DI, deficiência intelectual, vai ser na área cognitiva de uma maneira geral. É um transtorno assim mais que vai afetar os processamentos cognitivos. Então, assim, o TDAH não afeta processo cognitivo, não afeta inteligência, mas ele afeta a atenção e a memória, e a impulsividade, a hiperatividade, e isso prejudica o processo de aprendizagem. Ponto. Se a gente consegue eliminar ou minimizar esses fatores que prejudicam, a gente consegue consolidar processos de aprendizagem. Então, ele precisa de rotina, tá? Ele precisa de rotina. Se você recepciona ele na porta e coloca ele sentado na cadeira que você quer que ele sente, faça isso toda a sessão. Recepciona ele na porta, não fique na sua cadeira. Entre, venha. Não, levanta, vai na porta, chama, né, pelo nome. Oi, tudo bom? Faz ali uma recepção, boas-vindas e tal. E aí coloca ele aonde você quer que ele desenvolva atividade. Por que eu tô falando isso? Cara, mas não é só na cadeira ali na frente da minha mesa? Não, eu às vezes desenvolvo atividade no tatame, às vezes desenvolvo atividade numa outra mesinha à parte. Depende. Mas sempre eu começo colocando ele para sentar comigo. Eu, né, tenho a minha rotina com meus pacientes, que eu sempre pergunto, tudo bem? Como que foi, né, essa semana, desde o nosso último encontro? Conta pra mim alguma novidade e tal, e eu faço essa conversa. Mas isso sou eu, tá, que faço essa recepção dessa forma. Crie a sua rotina e faça, porque o TDAH precisa de rotina. Não só o TDAH, hein, gente? Sujeitos com TEA também, muito mais ainda. Mas para o TDAH é importante. Então, inicie sempre da mesma maneira. Depois que você conversou, fez aquela acolhida, tal, já perguntou um pouquinho, você
fala qual é o objetivo daquela sessão, né? Ou pelo menos o objetivo que ele precisa entender. Ah, hoje nós vamos ter atividade tal, 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 tal. Eu quero que você faça pra mim tal coisa. A gente vai trabalhar tal coisa. E aí, você vai, né? Geralmente o TDAH tem uma questão que ele precisa ter um prêmio, uma recompensa para ele poder fazer aquilo. E aí você já fala o que vai ser a recompensa daquele dia, tá? O que vai ser a recompensa por ele finalizar todas as atividades, tá? Por quê? Porque ele precisa entender o que ele vai ganhar com isso. O TDAH é assim, gente. Impulsividade, hiperatividade, né? Falta de autocontrole, ele quer saber qual é a recompensa dele ficar ali fazendo uma atividade, qual é a recompensa que ele vai ter. Então, crie essas estratégias, crie esse vínculo, tá? Aí você vai passar um checklist para ele, tá? Por exemplo, ele vai fazer 3 atividades que você planejou, né? Um é um jogo, um é uma atividade que ele vai ter que fazer ali, sei lá, né? Enfim, uma atividade escrita, outra é uma atividade de montar alguma coisa. Você pega o seu planejamento e aí você faz o checklist. Fala assim, ó, primeiro então ele vai fazer tal coisa, depois ele vai fazer tal coisa, e dá o checklist. Fala assim, ó, hoje a gente vai fazer tudo isso aqui, ó, tá vendo? Bastante coisa. Mas você dá conta, tem certeza que você dá conta, ó. A gente vai fazer tantos minutos aqui, tantos minutos aqui, tantos minutos aqui, ó, vai dar certinho o tempo que a gente tem. Combinado? Combinado. Fizemos o combinado. No final, depois de terminar tudo isso, você vai ganhar a tua recompensa. E aí essa recompensa pode ser, às vezes, um jogo que ele gosta muito de jogar com você no consultório. Pode ser um aplicativo que você dê, né, de uma tudo. Gente, a recompensa tem que estar relacionada com a tua estratégia, hein? A recompensa não é bala, não é chocolate, não é nada disso, tá? A recompensa é uma estratégia, tá? É uma estratégia. Aí você fala, ó, a gente vai fazer isso, 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 isso. Quando a gente chegar aqui, você vai ganhar isso aqui, tá? A gente vai poder fazer isso aqui, que é o que você gosta. Eu tinha um paciente de TDAH que ele adorava massinha. Então, eu não colocava massinha na minha estratégia do meu planejamento. Eu colocava massinha, e o que eu queria que ele fizesse com a massinha, na recompensa. E ele adorava, tá? Então, planeje a recompensa, tá? É mais ou menos pra vocês entenderem que não é... Às vezes eu falo em recompensa, as pessoas dizem, vou dar uma bala, vou dar um pirulito. Não tem nada com isso, tá? Não é nada disso. Evite, inclusive, dar doce para crianças, tá bom? Ainda mais para crianças com TDAH. Se você der doce, vai acelerar ainda mais a agitação dela. Bom, aí você vai passando as informações por parte. Ó, então, você viu? Ó, vamos deixar aqui nosso checklist aqui do lado. Agora, vamos fazer esse aqui, ó. A hora que você terminar esse aqui, a gente já marca ali. E aí, você dá a atividade. Explica a atividade por partes. Explica aos poucos. Por quê, gente? Por quê? Não vai ser metralhadora igual a Karen. A Karen não é metralhadora com paciente de TDAH. A Karen é bem tranquila com paciente com TDAH. Por quê? Porque se a Karen for metralhadora e quiser explicar tudo de uma vez, ele não vai entender, porque ele não vai associar a informação. Porque lembra que ele não consegue manter a atenção? Lembra que ele tem prejuízo na memória de trabalho, na atenção, no foco? Então, a gente tem que ir parte por parte, aí você vai explicar a atividade, né, a atividade e tal, você vai identificar aqui esses números e a gente vai fazer o cálculo, pode ser? A gente vai usar o apoio do concreto, e aí a gente vai usar esse aqui e vai usar o pop-it, pronto, tá? Vamos criar uma intervenção aqui. A gente vai fazer aqui, né, por exemplo, vou te dar aqui, eu vou te dando as parcelinhas, né, 3 vezes 7, tá? Quanto é 3 vezes 7? Aí você vai me dar a resposta no pop-it, tá? Você vai marcar aqui quantos, né, qual que é o resultado, tá? Aí você explica, entendeu? Então faz pra mim, faz o primeiro. Ah, entendeu? Você viu que ele entendeu? Se viu que ele não entendeu, você explica novamente, com calma, tá? Dá as sentenças, explica com calma, porque o TDAH perde a informação no meio do caminho, tá? E aí ele fez ali e tal. Ah, terminamos. Então, marca lá como concluído e vamos para a próxima atividade do checklist. Gente, essa estratégia, sem brincadeira, eu consegui ter um sucesso de chegar até o final dos meus planejamentos de sessão
com pacientes com TDAH. Antes eu sofria, porque daí eu tinha que ficar chamando a atenção dele, eu tinha que ficar chamando ele para atividade, ele não tinha foco, ele não tinha a atenção dele naquilo. Quando você explica para ele tudo que a gente tem, mostra as partes, mas vai fazendo, né? Você mostra o todo, mas vai fazendo por partes, ele consegue manter o foco ali. Por quê? Porque ele quer a recompensa. Tá? Então, isso é importante. Parece simples, mas é importante. Dê instruções simples e claras, tá? Não fica falando abobrinha no meio do caminho, porque ele não vai armazenar a informação, tá bom? Forneça o checklist, né? E o que é mais importante para o sujeito com TDAH? Alterne as atividades o tempo todo. Tá? Não faça uma atividade do começo ao fim, porque ele não consegue manter o foco. Se você tem uma atividade grande para fazer, pica ela, parte ela em etapas, faz por etapas, apresenta etapas, porque senão ele não vai conseguir chegar do começo ao fim e ele vai se perder no meio do caminho e você vai se perder no meio do caminho, tá bom? Então, altere essa atividade com frequência, nem que seja mudança de uma etapa para outra, ou mudar total a atividade. Dica bônus, eu não mudaria 100% uma atividade com TDAH, porque até acabei de organizar ele tá organizado, ele tá focado, de repente eu vou mudar tudo, desorganiza. Então, quebra a parte ou fica com tudo meio próximo para que não sejam mudanças bruscas entre uma atividade e outra para não causar desorganização. Sempre indique o tempo, tá? Como que você vai indicar o tempo? Você pode ter um reloginho com o tempo, você pode ter um timer, tá? E eu sempre uso o timer porque eu faço eles marcarem o tempo. Ó, essa atividade a gente vai levar tanto tempo para fazer. Então, marca aqui, 5 minutos, 10 minutos. E aí o timer fica ali, porque você está construindo essa noção de tempo, tá? Ou então, você pode ter também, você pode usar um cronômetro, tá? Você pode usar um cronômetro para contar o tempo, tá bom? Pode usar um cronômetro, pode usar um relógio. Por exemplo, ó, o relógio está aqui, né? São agora 15h50, então a gente vai ficar até 15h55. Quando for 15h55, a gente para a atividade, tá bom? E a gente faz isso e vai demarcando esse tempo. Ó, falta 2 minutos. Vamos lá, vamos continuar? Ó, falta mais um minutinho. Ó, vamos lá, vamos terminar? E aí a gente vai trazendo também essa organização e a construção de tempo para o nosso paciente.